Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde. Oi, Nadédia, boa tarde para você, para os ouvintes e também para quem está assistindo o CBN Brasil. Vera, a gente falava mais cedo que apesar desse cenário econômico de juros altos, os dados do desemprego vieram bons mais uma vez, então um ano numa toada positiva. E essa questão dos juros, que foi muito pautada esse ano, vai ser ainda mais importante no ano que vem, né? Que afinal é ano de eleição. Exato, e aí a gente estabelece uma espécie de paradoxo, né, Nadédia, porque realmente o índice de desemprego tão baixo, né, o mais baixo aí da série histórica, é uma ótima notícia porque movimenta a economia real, é uma ótima notícia porque está vindo acompanhado de um aumento também da renda, é uma ótima notícia para o consumo, enfim, para tudo. Para o governo, porque é uma baita de uma bandeira, né, de você conseguir gerir 4 anos do país com praticamente pleno emprego, mas aí coloca um ponto de interrogação nessa questão dos juros. A questão dos juros é a que causa mais aflição ao Lula e aos seus ministros para o ano eleitoral. Porque se os juros continuarem nesse patamar altíssimo de 15%, isso tende a desaquecer a economia paulatinamente. Os primeiros sinais de desaquecimento, apesar do pleno emprego, já estão acontecendo, né? Eles aparecem num crescimento um pouco mais baixo, aparecem na atividade econômica rodando menos do que poderia, e o Lula gostaria de chegar ao ano da eleição com a economia rodando mais fortemente, com a economia mais acelerada e com o crédito mais acelerado. Mas isso fica praticamente impossível com os juros nesse patamar. E por que os juros que o Banco Central tem dificuldade de baixar os juros? Justamente porque a inflação não está cedendo como poderia. Ela vem desacelerando, é verdade, mas ela ainda não está no patamar que o Banco Central gostaria que estivesse no centro da meta. Então, isso deixa aí uma sombra de dúvida quanto a em que momento os juros vão começar a cair. Com o desemprego tão baixo, a economia ainda aquecida e a inflação ainda resistente, fica mais difícil, por exemplo, que o Copom já em janeiro comece um movimento de queda dos juros, como gostaria o governo. E isso vai levar a que essa tensão entre o Banco Central e o presidente, o Banco Central e o PT, o Banco Central e a equipe econômica, continue no início do ano de 2026, que é o ano decisivo, porque é o ano eleitoral. É aquele momento em que a gente começa a ver a intensificação da pressão pública, né, Vera? Vai o Lula a público, cobra, depois cobra de novo, aí vai um ministro, todo mundo falando, tá na hora de cortar os juros, para ano que vem esse movimento deve até aumentar, né? E você veja que chegou a extrapolar esse grupo que tradicionalmente vem fazendo pressão. Agora até empresários, até banqueiros acham que talvez o remédio dos juros já esteja sendo aplicado por tempo demais e em doses altas demais. Então, a gente já viu nos últimos meses declarações, inclusive, desses setores que são mais conservadores quanto a essa questão dos juros, alguns até que se beneficiam de juros altos porque isso favorece ali o mercado financeiro em algumas aplicações e tal, mas já vocalizando que poderia começar movimento de corte dos juros. Até aqui o Banco Central tem tido uma postura extremamente ortodoxa, mirando basicamente a sua missão primordial, que é fazer a inflação caminhar dentro da meta, e isso pode ainda persistir por mais um mês, em janeiro. Se o BC entender que o fim de ano foi de muita atividade ainda aquecida, da economia, do comércio, etc., com esse dado do emprego é um indicador a mais, e que a inflação ainda não caminhou para a meta como a autoridade monetária gostaria. Então,
pode ser que em janeiro ainda não venha esse refresco do início da queda dos juros que todo mundo espera e pressiona. Inclusive, tenho visto muitas análises a respeito do fato do governo não se ajudar muito nessa questão pela forma como estão sendo geridas as contas públicas, né, Vera? Porque a gente tem visto esses dados positivos da inflação, do desemprego, mas também vem os dados do rombo nas contas públicas, o ajuste fiscal que não ajusta, né? Exato. Hoje mesmo saiu o dado aí das contas públicas em novembro, né? Continua um déficit geral de 14 bilhões, o primário, né? E isso é muito maior do que em 2024. E a dívida pública vai crescendo, né? A relação dívida e o PIB, a relação da dívida com o PIB vai aumentando, e tudo isso leva a essa desconfiança que existe quanto à possibilidade do governo de cumprir minimamente um arcabouço fiscal que já sofreu modificações, que ainda está passível de sofrer outras alterações para o ano que vem ou para 2027, porque ele vai ficando cada vez mais difícil de cumprir, e essa questão do fiscal é um grande ponto de dúvida de vários setores da economia, de vários analistas em relação ao governo. É uma das coisas que vão ser colocadas no balanço negativo desses 4 anos do governo Lula, apesar do ministro Fernando Haddad dizer que não, que o arcabouço está de pé, que esse governo está cumprindo, que não está pedalando como o governo Bolsonaro fez com a questão dos precatórios, etc. Perfeito. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera. Até amanhã. Até amanhã, Nadédia. Um ótimo jornal para vocês e até mais tarde no Ponto Final.